pessoal, sejam bem-vindos ao canal Liberty Pilates aqui no YouTube. O tema da nossa aula hoje é estrutura e função dos músculos do manguito rotador. Os músculos do manguito, eles têm uma função importante no complexo do ombro e é um conjunto de 4 músculos. Vou passar aqui para vocês de onde sai e para onde vai cada um deles. Então nós temos o redondo menor, que ele vai passar nessa parte mais baixa aqui da parte posterior da escápula, tem até uma proeminência óssea, ele vai passar aqui e ele vai inserir no tubérculo maior do húmero, só que um pouquinho mais inferior. Ele faz rotação externa da articulação glenohumeral e ele também aproxima a escápula do húmero. Então, ele pode deixar a escápula mais abduzida ou rodada superiormente. Junto com ele aqui atrás, agora um pouco mais localizado nessa outra parte da escápula, ocupando uma maior área, é o infraescapular ou infraespinal. O infraespinal ele tem uma maior área e ele está inserido aqui no tubérculo maior do húmero, superiormente ao redondo menor. Ele tem a mesma função, que é fazer a rotação externa da glenohumeral e aproximar a escápula do húmero, deixando a escápula um pouco mais abduzida. Então, uma rigidez aumentada dessa musculatura de rotadores externos da glenohumeral, que são o redondo menor e o infraescapular, pode alterar esse posicionamento da escápula, deixando a escápula um pouco mais abduzida e mais próxima aqui da articulação do húmero. Outro músculo importante do manguito rotador, que faz parte dessa estrutura, é o supraespinal. O supraespinal ele vai ficar acima aqui da espinha da escápula, o infraescapular e o redondo menor estão aqui embaixo. O supra ele vai ficar acima e por dentro aqui da espinha da escápula, ocupando toda essa área, e ele vai passar por baixo do acrômio da escápula e da clavícula e inserir no tubérculo maior do húmero, porém um pouco mais centralizado e anteriormente aos tendões do redondo menor e do infraescapular ou infraespinal. O supraespinal ele vai fazer rotação externa também da glenohumeral e vai fazer a abdução do ombro. Então ele é um abdutor da articulação do ombro. Anteriormente, numa vista anterior da escápula, está o último músculo do manguito rotador, que é o subescapular. O subescapular ele vai ocupar toda essa fossa da escápula, então ele é o músculo do manguito que ocupa a maior área, que tem a maior área de músculo. Então ele ocupa tudo aqui dentro e ele vem e ele vai inserir anteriormente no tubérculo maior do húmero. A ação dele é rotação interna da glenohumeral. Uma função importante desses 4 músculos é manter o húmero bem posicionado na cavidade glenoide da escápula. Essa é a função estática do manguito rotador, manter a articulação glenohumeral no centro da cavidade glenoide, que vai dar uma posição ótima para acontecer os movimentos da articulação do ombro. Em relação à função do manguito rotador, a função dinâmica do manguito rotador, além então de posicionar a cabeça do húmero dentro da cavidade glenoide, ele faz a artrocinemática da articulação do ombro. Então, quando eu faço um movimento
de abdução ou flexão de ombro, eu preciso que aconteça um movimento compensatório articular que vai promover a amplitude de movimento da articulação glenohumeral. Então, o infraescapular e o redondo menor, que estão aqui na parte posterior, eles vão fazer o deslizamento da articulação para baixo. Quando eu faço esse movimento de uma superfície convexa movimentando uma superfície côncava, eu tenho que fazer um rolamento na articulação e um deslizamento para baixo. Se não acontecer esse deslizamento, vai acontecer um impacto aqui no acrômio. Então, quem vai fazer o rolamento superior é o supraespinal, que está inserido mais aqui centralizado. Quem vai fazer o deslizamento para baixo é o infraescapular e o redondo menor, juntamente com o subescapular. Então, a ação dos músculos do manguito rotador, ela é dinâmica. Quando o ombro começa, a articulação glenohumeral começa a fazer uma abdução ou uma flexão. Quando eu vou treinar os músculos do manguito rotador, eu tenho que pensar nessa parte funcional. Então, sempre que eu vou passar um exercício de fortalecimento do manguito rotador, eu tenho que estar com o ombro pelo menos com uns 30 graus de abdução. Então, quando eu começo a fazer a abdução do ombro, que esses músculos vão exercer a função deles, e aí é nessa posição que eu vou trabalhar a rotação externa, que seria para enfatizar infraescapular e redondo menor, a rotação interna, que seria para enfatizar o subescapular, e a abdução de ombro, que seria para enfatizar o supraescapular ou o supraespinal. Essa ação dinâmica, do manguito rotador, ela está associada à saúde do complexo do ombro como um todo. Concluindo então, se o movimento artrocinemático, que é esse rolamento e o deslizamento inferior, não acontecer, eu vou diminuir o espaço subacromial e vou pressionar as estruturas que estão aqui abaixo, que são bursas e o tendão do supraespinal, que é a síndrome do impacto. Ela é uma lesão recorrente da articulação do ombro, onde vai acontecendo uma tendinite do supraespinal, que pode ser até degenerativa, bursite pela pressão nas bursas, ou uma tendinopatia, que é uma tendinite em todos os músculos do manguito rotador, porque a inserção deles é muito próxima na articulação glenohumeral. Então, se eu quero enfatizar a função desses músculos do manguito rotador, eu vou usar uma carga menor, uma faixa elástica ou meia mola no reformer, por exemplo, para fazer os exercícios de rotação externa, rotação interna ou abdução. Se eu quero trabalhar força nessa articulação, nos movimentos de abdução e flexão, aí eu posso colocar mais carga para treinamento, que eu vou enfatizar os músculos mobilizadores, os músculos motores dessa articulação. Na rotação externa, deltoide posterior, na rotação interna, peitoral maior, latíssimo do dorso e redondo maior, e na abdução do ombro, o deltoide como um todo. Então, a carga de treinamento vai definir se eu vou dar uma ênfase mais na musculatura profunda, estabilizadora, que faz a artrocinemática, ou na carga que realmente produz movimento na articulação do ombro como um todo. Então, espero ter contribuído com o conhecimento de vocês e eu volto na próxima semana com